Exame de ordem 2011.3. Se compararmos com outras provas, você pode até fazê-la e depois achar muito difícil. Mas se compararmos com outras provas, essa prova foi água com açúcar, tendo em vista provas anteriormente feitas. A primeira questão que vamos encarar, ela diz respeito à sociedade limitada. Dentro do nosso direito empresarial, a gente tem aí uma variação de questões de 4 a 5 questões dentro da nossa prova. E eles dão muita ênfase ao estudo do direito societário. Eu ainda destaco mais a sociedade limitada do que a sociedade anônima. Por quê, gente? Porque a sociedade limitada dá para esgotarmos o estudo dela, coisa que não acontece na lei das SA. E essa questão, ela versa sobre alguns aspectos bem interessantes da sociedade anônima. Vamos à leitura. A respeito das sociedades limitadas, assinale a alternativa correta. Bom, por que o nosso examinador ele dá tanta ênfase às limitadas e às anônimas? Por um motivo muito simples. Porque são as sociedades que efetivamente ocorrem no nosso dia a dia. Gente, o que é que elas têm de tão atrativo? Elas têm um ponto em comum. O fato de eu limitar a minha responsabilidade. De eu poder me aventurar no mundo empresarial sem meu patrimônio particular ser afetado. As duas únicas sociedades que permitem que todos os sócios possam ir para o mundo empresarial e não terem o patrimônio particular atingido são limitada e anônima. Acontece que a anônima ela tem uma operacionalização muito mais complexa, ela lida com ações, coisa que a limitada ela não lida. Lembrando que, a partir de 2011, ingressa em nosso ordenamento a figura do EIRELI. Não sei se vocês todos estudaram, coincidentemente 2011, o ano da prova que estamos fazendo. A empresa individual de responsabilidade limitada passa também a gozar de limitação de responsabilidade, tal como a limitada é a SA. Só que um detalhe, o EIRELI ele é uma empresa individual. Aqui estamos falando de sociedade, certo? Então vamos à feitura da questão. Estamos atrás da alternativa correta. Letra A. A sociedade limitada, nas omissões das normas estabelecidas pelo Código, será regida pela Lei 6.404 de 76. Essa questão ela é um pouco maldosa, porque aí você teria que lembrar que lei é essa. Mas para o direito empresarial, essa é uma lei que faz-se bastante presente. Então, por partes. Gente, nas omissões das normas próprias do Código Civil, serão utilizadas as normas relativas às sociedades simples, certo? Então, naquilo que for omisso, o código, utilizaremos as normas da sociedade simples e não essa lei aqui, que é a lei das SA. Detalhe, subsidiariamente, eu utilizo as normas da sociedade simples, de maneira subsidiária para as limitadas. Agora, essa lei aqui, eu também posso usar para as limitadas. Ó, professor, o que é que está errado? Porque, gente, eu não posso utilizar essa lei nas omissões da limitada. Nas omissões da limitada é essa daqui, sociedade simples. Essa lei eu posso utilizar de um outro modo. Eu posso me utilizar dela de maneira supletiva, mas não para fechar lacunas. Perceberam a diferença? Normas de sociedade simples, eu me utilizarei delas de maneira subsidiária, caso haja omissão das limitadas. Normas das SA, eu me utilizarei delas de maneira supletiva. O que é que isso quer dizer? Meu contrato social tem que prever que eu vou me utilizar delas. As normas da sociedade simples não precisa haver essa previsão no contrato social. Já é uma coisa automática, pela omissão do Código Civil. As normas da SA só poderão ser utilizadas se houver a previsão de sua utilização de maneira supletiva. Pegadinha. Daí porque letra A errada. Letra B. A cessão de cotas de um cotista de uma sociedade limitada para outro cotista da mesma sociedade dependerá de prévia autorização estatutária. Bom, aqui a gente teria até dois erros. Primeiro, a limitada ela não tem estatuto, certo? Ela tem contrato social. Quem tem estatuto é sociedade de ações, quais sejam SA, comandita por ações. Então, o erro já começaria daí. Mas o erro mais grave, gente, é em relação à cessão de cotas.
Meninos, eu sei que vocês têm um HD muito cheio para essa prova, todas as questões, todas as matérias caem, é uma enormidade de coisas. Mas vejam, coloquem aí no HD de vocês a seção de cotas de uma sociedade limitada. Sabem por quê? Essa pergunta já apareceu diversas vezes, inclusive quem está nos acompanhando, seguindo a ordem cronológica aí, já fizemos uma questão sobre isso hoje. E ela já apareceu diversas vezes na prova da OAB com roupagens diferentes. Por isso, memorizem. Vamos lá. A seção de cotas entre sócios, ela é livre. A seção de cotas para terceiros, não sócios, tem que ter a concordância de 3/4 correspondentes ao capital social. Então, entre sócios é livre, para terceiros, 3/4. Daí porque, para ceder cotas para outro cotista, não precisa de autorização dos demais. A seção ela é livre. Alternativa incorreta. Letra C. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Alternativa correta. Dicção direta do nosso artigo 10.060. Para a administração da limitada, você pode ter uma ou mais pessoas. E teve uma pergunta, gente, que já caiu em provas anteriores, que quando os meninos erraram, aí eu estava brigando com os alunos, dizendo o seguinte, raciocinem bem. 90% das sociedades brasileiras são sociedades limitadas. E aí a pergunta questionava se a limitada ela podia ser administrada por não sócio. Gente, é claro que a limitada pode ser administrada por sócio e não sócio. Outros tipos não podem, mas ela pode. Senão esse povo todinho que está fazendo a administração de empresas não está fazendo para administrar coisa própria, certo? Então ela pode ser administrada por uma ou mais pessoas, sócias ou não. E letra D, por fim, não dependerá da deliberação dos cotistas a nomeação ou destituição dos administradores. Dependerá, sim, vocês vão ver isso na nossa legislação, que existem certas coisas que precisam da deliberação, como nomeação ou destituição dos administradores. Então, depende, sim, por isso, alternativa incorreta. E com isso encerramos essa primeira questão do exame de 2011.